Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Eu gostaria de convidar você a abrir sua Bíblia comigo, caso você tenha condições de fazer isso nesse momento, no livro de Gênesis, capítulo 42, do verso 14 até o verso de número 24. E diz assim a palavra do nosso Deus, Gênesis 42, a partir do verso 14. José tornou a afirmar: é como lhes falei, vocês são espiões, vocês serão postos à prova. Juro pela vida do faraó que vocês não sairão daqui, enquanto seu irmão caçula não vier para cá. Mandem algum de vocês buscar o seu irmão, enquanto os demais aguardam presos. Assim ficará provado se as suas palavras são verdadeiras ou não. Se não forem, juro pela vida do faraó que ficará confirmado que vocês são espiões. E os deixou presos 3 dias. No terceiro dia, José lhes disse: eu tenho temor de Deus. Se querem salvar sua vida, façam o seguinte: se vocês são homens honestos, deixem um dos seus irmãos aqui na prisão, enquanto os demais voltam levando trigo para matar a fome das suas famílias. Tragam-me, porém, o seu irmão caçula, para que se comprovem as suas palavras e vocês não tenham que morrer. Eles se prontificaram a fazer isso e disseram uns aos outros: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos a nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por isso nos sobreveio esta angústia. Rúben respondeu: eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Mas vocês não quiseram me ouvir. Agora teremos que prestar contas do seu sangue. Eles, porém, não sabiam que José podia compreendê-los, pois ele lhes falava por meio de um intérprete. Nisso José retirou-se e começou a chorar. Mas logo depois voltou e conversou de novo com eles. Então escolheu Simeão e mandou acorrentá-lo diante deles. Até aqui, louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra. O tema da minha mensagem hoje é o seguinte: o passado bate à nossa porta. Será que nós teremos coragem de abri-la? Eu vou repetir. O passado bate à nossa porta. Será que nós teremos coragem de abri-la? Como você sabe, e não é demais nós repetirmos isso, o fato é que José estava no trono do Egito, como segundo na hierarquia do Egito, por ter interpretado sonhos do faraó que tratavam de 7 anos de fartura e 7 anos de fome. Foi o conselho que José deu ao faraó que o levou até o trono do Egito, uma vez que José aconselhou o faraó a colocar alguém sobre as colheitas, sobre a produção do Egito, para acumular, para poupar, para guardar alimento nos 7 anos de fartura e assim ter alimento disponível nos 7 anos de fome. Quando o faraó ouviu esse conselho, imaginou e disse consigo mesmo e também com os seus conselheiros que certamente não haveria ninguém melhor do que José para assumir esse cargo, essa função, já que José era evidentemente um jovem, um moço escolhido e abençoado por Deus. Então José está reinando sobre o Egito quando chegam os 7 anos de fome. E essa fome toma conta de toda aquela região e também de toda a Palestina, razão pela qual a família de Jacó começa a passar por alguma dificuldade e Jacó dá ordens aos seus filhos, aos seus 10 filhos, exceto o seu mais novo, que era Benjamim, para que eles descessem até o Egito e comprassem comida, pois Jacó ouviu que no Egito havia abundância de comida, e isso graças, obviamente, ao trabalho de José. Então os irmãos de José descem ao Egito e entram na fila para a comida. Fila essa que finalmente desemboca na presença de José, que está fiscalizando pessoalmente todo esse processo. Hoje, no entanto, eu queria conversar um pouquinho com você
sobre a sequência desse encontro. Porque José lembrou-se dos sonhos e certamente essa lembrança desencadeou uma série de descobertas, uma série de aprendizados, uma série de percepções na mente e no coração de José, mas não encerrou a história. A lembrança dos sonhos fez com que José entendesse muita coisa, mas não encerrou a história de José com seus irmãos, pois os seus irmãos estavam ali e ele estava ali diante dos seus irmãos. O fato é que José se lembra dos sonhos, compreende o plano, o propósito, os desígnios de Deus, mas não manda os seus irmãos de volta para casa. Coisa que ele poderia ter feito. Aliás, coisa que muitos de nós ainda fazem quando o passado bate à porta. Mandam o passado de volta para casa. Tentam fazer com que o passado suma mais uma vez de diante dos olhos. Pode até ser que o passado volte num outro momento, e o fato é que ele sempre volta. Mas quando ele bate a porta, algumas pessoas preferem fingir que não estão ou negar abrir a porta para o passado. José poderia ter feito isso. José poderia ter dito para os seus irmãos, então vão embora. José poderia nem ter falado com eles. José poderia ter visto seus irmãos travado por dentro, sabe aquelas pessoas que travam quando se veem em situações que exigem uma série de sentimentos, de atitudes, de posturas, ou que mexem muito fundo lá no coração? José poderia ter travado diante dessa situação e simplesmente deixado seus irmãos comprarem a comida e irem embora para suas casas. José poderia ter encerrado a história ali mesmo e depois ter resolvido com o seu próprio coração os sentimentos que ficariam daquele encontro. Mas não. O texto que nós lemos fala de como José trabalhou essa circunstância, de como José permitiu que esse passado encontrasse ocasião na sua vida. O texto que nós lemos fala de como José lidou com o seu passado e com a apresentação do seu passado no seu momento presente. O texto que nós lemos fala de como José permitiu que o passado chegasse e que o passado fizesse parte como presente da sua vida. É claro que eu não estou aqui fazendo apologia, não estou aqui defendendo a ideia de que nós devemos viver em função do passado. Não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou querendo que você viva em função do que aconteceu com você lá atrás. O que eu estou dizendo é que quando o passado bate à nossa porta, sobretudo um passado doloroso, sobretudo um passado que não ficou bem resolvido, sobretudo um passado que ainda traz dor quando é lembrado, quando esse passado bate à nossa porta, nós temos que decidir o que vamos fazer com ele. Há pessoas que o mandam embora, há pessoas que não abrem a porta, há pessoas que fingem não estar em casa, há pessoas que fingem que não é com elas. Mas há pessoas que, como José, lidam com o seu passado e tentam fazer da experiência presente, da experiência em que o passado bate a porta no tempo presente, uma experiência de crescimento, de amadurecimento e de novo direcionamento para a vida. José não fechou a porta. José não mandou seus irmãos embora. José não fingiu que não era com ele, mas tratou do seu passado de uma maneira muito curiosa. E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. E uma das frases que me vem à mente, falando sobre isso com você, é uma frase do Mark Shaw, que ele cita num livro chamado Lições de Mestre, um livro muito interessante, escrito pelo Mark Shaw, e que trata do pensamento do que ele chama os 10 maiores teólogos da história do protestantismo. E nesse livro, Mark Shaw diz o seguinte, é um provérbio russo que ele cita para defender uma das teses que ele está trabalhando. Quem só olha para o passado perde um olho. É um provérbio, eu vou repetir. Quem só olha para o passado perde um olho. Mas quem nunca olha para o passado perde os dois. Mais uma vez, quem só olha para o passado perde um olho.
Mas quem nunca olha para o passado, perde os dois. É um pouco o espírito dessa palavra que eu estou trazendo para o seu coração. Quem só olha para o passado, perde um olho. Fica caolho, a vida ganha uma cor só. A vida fica confusa, fica opaca, obscura, ofuscada por uma série de sentimentos. Mas quem tenta fingir que o passado não existe, quem tenta esquecer do passado sem tratá-lo, perde os dois olhos, fica cego, não consegue viver, não consegue seguir em frente, não consegue ser feliz de fato. José não queria que isso acontecesse na sua vida e nós não podemos permitir que isso aconteça na nossa vida. Então a pergunta que nós precisamos fazer para esse texto é a seguinte: o que fazer com um passado doloroso que insiste em bater a nossa porta? O que fazer com um passado doloroso que insiste em bater a nossa porta? Primeira lição que nós aprendemos com José. O que fazer com um passado doloroso que bate a porta? Primeiro, deixá-lo entrar. Corações fechados, corações predispostos à negação, serão sempre corações doentes. A primeira atitude de José foi deixar o passado chegar, foi deixá-lo entrar na sua vida. É José que se dirige aos seus irmãos, é José quem fala com eles primeiramente, é José quem os amarra ali para que eles fiquem mais um pouco, é José quem cria situações para que eles não possam ir embora, é José que ora sai, ora volta, ora chora, ora não chora, é José que fala e ouve, é José quem não permite que o passado fique de fora. Entre! Já que chegou, entre! Já que tocou nesse assunto, vamos encerrar essa história de uma vez por todas. Já que mexeu nessa área da minha vida, vamos mexer definitivamente. O problema é que nós não queremos deixar o passado entrar. Nós apagamos a luz, ficamos bem quietinhos. Como quando eu conversei com um membro de uma igreja que eu pastoreei há alguns anos, e esse membro trabalhava com cobrança. Ele era de uma empresa de cobranças da cidade, dessas empresas que recebem de outras empresas única e exclusivamente para cobrarem clientes inadimplentes. Então ele trabalhava numa dessas empresas. Ele pegava cheques sem fundo, duplicatas não pagas e ia atrás das pessoas, dos devedores, para de alguma maneira tentar convencê-las a pagarem as suas dívidas. E esse irmão me dizia: pastor, é impressionante. Você chega numa casa, você toca a campainha, você percebe uma movimentação dentro da casa, mas de repente você percebe também que as luzes são apagadas e que as pessoas às vezes até se escondem dentro das casas para que não sejam vistas e para que façam parecer que não há ninguém em casa. Então você toca a campainha, liga no telefone que você tem, ouve o telefone tocando lá dentro, mas ninguém se manifesta. E se você ficar lá das 8 da manhã às 10 horas da noite, como eu já fiquei, essa pessoa me dizia, você vai ver essas pessoas lá dentro, você vai saber que elas estão lá dentro, mas elas vão fingir das 8 da manhã às 10 da noite que não tem ninguém em casa. E aquilo me falou muito forte, porque eu fiquei pensando, meu Deus, que tipo de vida é essa? Ou que tipo de vida é esse? Em que uma pessoa dentro da sua casa tem que se esconder, deitar atrás de um sofá, fechar as cortinas, apagar as luzes, para que um cobrador, um credor, pense que essas pessoas não estão em casa. É um tipo de vida marcado pela escravidão. Se você não é livre para estar em paz dentro da sua própria casa, a escravidão é a realidade da sua história. E essas pessoas, eu fiquei pensando, são escravas, porque tremem ao toque do telefone, ficam inseguras e sem saber o que fazer ao toque da campainha. Precisam olhar antes por uma fenda na janela ou pelo olho mágico da porta quem é que está batendo, porque dependendo de como for a fisionomia da pessoa, é melhor apagar as luzes e fingir que não há ninguém. Enquanto eu pensava nessas pessoas, eu pensei que talvez seja assim a vida de quem não está bem resolvido com o seu passado.
toda vez que o passado toca a campainha, precisa deitar atrás do sofá, apagar as luzes, fechar as cortinas e fingir que não há ninguém em casa. José não aceitou isso na sua vida. José não aceitou essa condição para o seu coração. Ele não aceitou a escravidão de quem de repente não pode deixar o passado chegar. Pelo contrário, José deixou o passado entrar. Entre, passado. Vamos aqui conversar. Vamos tentar encontrar um caminho de solução para aquilo que ficou mal resolvido na nossa vida. José segurou seus irmãos ali. Amarrou-os. E quando eles disseram que havia um irmão mais novo, que José mal conheceu, é muito provável que José tenha sido vendido para os seus exatores, para os mercadores de escravos midianitas, quando Benjamim era ainda muito pequeno. Então José queria saber quem era esse seu irmão, como ele estava, qual que era a sua história, como que ele estava vivendo no momento presente. Era o único filho da mãe falecida de José, porque os outros eram filhos ou de concubinas ou da irmã da mãe de José. E José não quis permitir que eles fossem embora sem uma garantia de que eles iam buscar esse irmão mais novo. José queria ver seu pai, José queria ter de volta aquilo que tinha ficado perdido lá atrás. Que testemunho extraordinário. Que postura linda. José deixando o passado entrar. Augusto Cury, se eu não estou enganado, naquele livro A Saga do Marco Polo, Futuro da Humanidade, tem uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: quem não dialoga sobre o seu passado não o sepulta com maturidade e perpetua as suas feridas. Eu encontrei uma frase muito parecida com essa num livro do Ricardo Gondim, chamado Artesãos de uma Nova História, em que o Ricardo Gondim diz o seguinte: se você quiser viver uma vida de excelência diante de Deus, você deve se reconciliar com o seu passado. José sabia de tudo isso e deixou o passado entrar. Não vou fingir que não é comigo. Não vou me esconder. Não vou atravessar a rua. Não vou deixar de atender o telefone. Não vou deitar atrás do sofá porque a campainha tocou. Não vou fechar as cortinas. Não vou apagar as luzes. Eu vou tratar o que tem que ser tratado. Primeiro passo em relação a um passado que insiste em bater a nossa porta é deixá-lo entrar. Porque é assim que a gente começa a curar feridas que precisam ser curadas na nossa vida. Segundo passo que José deu foi deixar o passado falar. Que maravilha! Primeiro ele deixou entrar, segundo ele deixou falar. Porque é importante que o passado fale. Ainda mais quando o passado é doloroso. Por quê? Porque toda experiência dolorosa geralmente é dolorosa porque é vista de um ângulo só, de uma perspectiva única, de um único modo de olhar. O problema é, irmãos, e você sabe bem disso, você que está ouvindo essa mensagem hoje, o problema é que nós somos muito condicionados a vermos as coisas como nós somos e não como elas são. Ed Renekiewicz, citando uma frase que está no Talmud, um livro da sabedoria dos judeus, diz exatamente isso, que nós vemos o mundo não como o mundo é, mas como nós somos. São os nossos pressupostos, os nossos paradigmas, o nosso jeito de ser. Nós temos a tendência de sermos os donos da verdade. Para nós, tudo é do jeito que a gente acha. E é sempre muito difícil olhar o outro lado, ouvir o outro, deixá-lo falar, deixá-lo contar o seu lado, entender o seu lado. Nós somos muito defensivos, pensamos sempre no nosso lado. É muito difícil ver o outro defendendo o seu lado, porque parece que se ele for bem-sucedido na defesa do seu lado, ele triunfará sobre nós e nós seremos derrotados. Mas José não tinha isso. José deixou seus irmãos falarem e os ouviu. Eles não sabiam que José os ouvia e os entendia. Porque quando José falava com eles, falava por meio de intérprete. José falava a língua dos egípcios e os seus irmãos não podiam entendê-lo de imediato. Só quando o intérprete de José
comunicava-se com os irmãos de José na língua que eles falavam, que eles entendiam o que José tinha dito anteriormente. José estava se passando como um perfeito egípcio. Então eles não sabiam, quando falavam entre si, que José os estava ouvindo. Eles não tinham ideia que aquele homem era um descendente de Abraão. E José os ouviu. E ouviu quando eles falaram sobre os seus sentimentos em relação à venda do seu irmão José. Primeiro, quando José começa a criar alguns constrangimentos e algumas situações para que eles não possam se desvencilhar daquilo tão facilmente, os irmãos começam a dizer o seguinte: certamente estamos sendo punidos pelo que fizemos ao nosso irmão. Vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida. Pense nessa frase, irmãos. Esses irmãos de José talvez nunca mais tenham dormido em paz, porque a imagem de um menino de 15 anos, talvez, gritando, implorando, pedindo pelo amor de Yahvé, não façam isso comigo, não lhe saía da cabeça. Eu acho que José nunca tinha imaginado que os seus irmãos não tinham paz quando se lembravam daquele episódio. Eu acho que José não fazia ideia do sofrimento dos seus irmãos por se lembrarem do que eles fizeram com o jovem José. Veja, as imagens ainda são nítidas na cabeça desses irmãos. Nós vimos como ele estava angustiado quando nos implorava por sua vida, mas não lhe demos ouvidos. Por quê? Se há um sentimento presente nesses irmãos, é a dor de terem feito algo que nunca deviam ter feito. Há remorso aqui, melancolia aqui, dor aqui. E José ouvia tudo isso e pela primeira vez via o que aconteceu, não do seu ponto de vista de quem foi injustiçado, mas do ponto de vista dos irmãos que nunca mais dormiram uma única noite em paz. Quando a gente deixa o passado falar, o passado traz informações que a gente nunca imaginou. Quando a gente deixa o passado falar, essa é a função da terapia às vezes. A função da terapia, às vezes, na nossa vida, é criar um ambiente para que quando nós falamos do nosso passado, das nossas dores, dos nossos traumas, das nossas marcas, esse simples falar de tudo isso nos abra novas portas de compreensão para que nós entendamos que talvez as coisas não tenham sido do jeito que nós sentimos. Porque quando a gente fala de alguma coisa que aconteceu lá atrás, só o fato de nós ouvirmos o que estamos falando já faz com que a gente comece a filtrar algumas coisas. E eu já ouvi gente falando do seu passado de mágoas, de rancores, de traumas. E à medida em que essas pessoas iam falando do seu passado, elas iam dizendo: pastor, talvez eu tenha levado isso longe demais. Eu não precisei dizer nada, não precisei corrigir nada, só de ouvir algumas pessoas, eu as ouvi dizendo: pastor, talvez eu tenha ido longe demais, talvez eu tenha perdido um pouco a direção, talvez eu tenha exagerado, talvez eu deva perdoar essa pessoa, talvez eu deva ser um pouquinho mais tolerante. Eu não sei quantas coisas a gente descobre quando o passado fala. José ouviu a voz dos seus irmãos e aquilo foi tão novo para ele. Eles tinham tão viva a imagem daquela traição. Eles sofriam ainda a culpa daquilo. Quantas pessoas não estão sofrendo de culpa porque não deixam o passado falar? Continuam com aquela sensação de isolamento, constrangimento. Eu vou dar um exemplo. A Bíblia conta, no Novo Testamento, nos Evangelhos, que o apóstolo Pedro negou Jesus 3 vezes. E quando Pedro negou Jesus 3 vezes, a Bíblia diz que Jesus olhou para Pedro. Estava passando, olhou para Pedro e Pedro viu o olhar de Jesus. E naquele momento em que Pedro viu o olhar de Jesus, Pedro saiu, retirou-se para chorar amargamente. A partir dali, Pedro passou a ser um homem aprisionado pela culpa. Do ponto de vista de Jesus, Jesus tinha todo o direito de estar decepcionado com Pedro, magoado com Pedro,
e até mesmo cortar relacionamento com Pedro, porque Pedro o negou. Pedro foi um covarde. Pedro pensou só em si mesmo, no seu bem-estar. Fingiu não conhecer Jesus, o homem que revolucionou a sua vida. Mas do ponto de vista de Pedro, a história é ainda mais triste. Porque Jesus estava no centro do plano de Deus, Pedro estava sem chão, sem rumo e sem propósito na vida, chorando amargamente. Pedro passou a ser um homem marcado pela culpa. Quando Jesus ressuscita e se apresenta na praia para os discípulos que estão pescando, voltaram a pescar, porque quando você não se reconcilia com o seu passado, você regride na vida. É um paradoxo, é uma contradição, mas é assim que é. Você não se reconcilia com o seu passado, você não absorve os golpes, você não elabora os traumas, as culpas, os medos, então você regride para uma fase em que nada disso teria acontecido se as coisas tivessem caminhado de outra forma. Pedro voltou a pescar. O que ele era antes de Jesus aparecer na vida dele? Pescador. O que ele tentou ser de novo? Pescador. É um jeito de negar a história, de negar a experiência, de fingir que nada aconteceu. Quando Jesus se apresenta na praia ali e alguém diz é o mestre, por causa de uma outra pesca maravilhosa, Pedro pula do barco, que mostra que ele não está resolvido, que voltar a pescar não estancou a dor, não estancou o sangue que jorrava daquela ferida. E ele nada até a praia, mas quando ele chega na praia, a Bíblia silencia a respeito do encontro. Não diz que eles se abraçaram, não diz que eles conversaram, não diz nada. Como se Pedro tivesse chegado à praia e ficado sem palavras e Jesus propositadamente não lhe tivesse dito nada. Eles comem. E depois de comerem, Jesus se aproxima de Pedro para fazer a pergunta que deixa Pedro muito chateado. Por 3 vezes Jesus faz essa pergunta. Pedro, tu me amas? E Pedro tem que lidar com isso. O passado precisa falar. Pedro precisa decidir o que ele vai fazer com esse passado. Pedro precisa de redenção. E quando Jesus pergunta e fala, Pedro ouve aquela voz e pensa, e relembra, e rememora, e diz, Senhor, eu te amo! Mais do que tudo, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe dá a dica da vitória definitiva sobre o passado. Viva o futuro, pastoreia as minhas ovelhas, descubra propósito, seja útil, não fique murmurando, não fique se martirizando, não fique remoendo, não fique ruminando o passado. Mas apresente-se para o futuro e trabalhe, faça a sua parte, seja uma bênção, apacenta as minhas ovelhas. Deixe o passado falar, irmão. Não fale por cima, não feche os ouvidos. Veja a voz de Rúben no texto. Rúben disse para os irmãos, eu não lhes disse que não maltratassem o menino? Vocês não quiseram me ouvir. Talvez José nunca tenha pensado que Rúben ficou ao seu lado naquela ocasião. Eu imagino, eu acredito que José nunca imaginou que Rúben tinha ficado do seu lado. Quando a gente deixa o passado falar, a gente descobre que a história não aconteceu do jeito que a gente gosta de ver. Que a gente não é o dono da verdade. E que quem nos fez sofrer, às vezes sofreu tanto quanto nós. E se a gente está no centro da vontade de Deus hoje, tudo que a gente tem que fazer é perdoar essa pessoa. Deixá-la falar. E através desse deixá-la falar, contribuir para que as feridas dela sejam curadas. Terceira lição que nós aprendemos com José nesse texto. Primeiro, nós devemos deixar o passado entrar. Segundo, nós devemos deixar o passado falar. E terceiro, nós devemos deixar o passado mexer. Mexer conosco, mexer com os nossos sentimentos. Nós devemos deixar o passado mexer com o nosso coração. De tal maneira que aquilo que está consumindo a nossa alma, apertando o nosso peito, venha para fora. Porque o Espírito Santo age aí, meus irmãos. Veja o que acontece com José. Depois que ele ouve os seus irmãos falarem, ele se retira e chora.
e depois volta, conversa com eles de novo e estabelece um plano para reencontrar-se com toda a sua família. Eu acredito, sinceramente, que esse choro de José aqui é uma espécie de transição entre um José que ainda está muito abalado com o reencontro com seus irmãos e um José que agora sabe exatamente o que fazer e que faz com que finalmente o seu irmão mais novo apareça, o seu pai venha também e finalmente toda a sua família desça até a terra do Egito. O José que estava abalado dá lugar a um José que tem tudo nas mãos, que tem as rédeas da situação nas mãos por causa desse choro. Porque o passado mexeu com o seu coração. Ninguém deve ficar duro. Ninguém deve ficar impassível. Ninguém deve ser uma rocha, uma pedra de gelo diante do que o passado traz à luz. Chorar é uma bênção às vezes, irmãos. Chorar é uma bênção. Conheço muitos homens que têm uma dificuldade enorme para chorar. Aprenderam talvez que homem não chora. Conheço mulheres que choram para os outros. Ficam chorando suas mágoas por aí, contando para todo mundo das coisas que lhes acontecem. Mas não é um choro libertador. É só uma fofoca entristecida. O choro de José é um choro em que a gente se retira para chorar diante de Deus. Para deixar o passado mexer, para dizer, Senhor, eu preciso de tratamento, Senhor, eu preciso de cura, Senhor, esse passado mexeu comigo, isso mostra que eu ainda não estou pronto. Esses dias eu falava para uma pessoa muito próxima a mim, se você é feliz desde que aquilo que fazia você infeliz no passado fique restrito ao passado, você não é feliz de fato. Eu vou repetir. Se você é feliz, meu caro ouvinte, somente à medida em que o seu passado de tristezas fica esquecidinho lá atrás, você não é feliz de fato. Porque a felicidade não pode ser uma experiência desde que na nossa vida. Eu não posso ser feliz desde que eu tenha dinheiro. Eu não posso ser feliz desde que eu tenha amor das pessoas que estão à minha volta. Eu não posso ser feliz desde que o passado fique bem quietinho lá atrás. Não é essa felicidade que nós encontramos na palavra. A felicidade da palavra é uma felicidade mesmo que, não desde que. A felicidade desde que é a felicidade do mundo, que não é felicidade, é só ilusão. É fantasia de felicidade. Ah, eu sou feliz desde que ninguém mexa comigo. Ah, eu sou feliz desde que eu tenha um emprego. Essa é a felicidade que o mundo prega e que não é felicidade. Que nunca resolve a angústia do peito. A felicidade de Deus é uma felicidade mesmo que eu chore, mesmo que eu passe apuro, mesmo que o passado venha à tona, mesmo que eu tenha que lidar com coisas que eu não gostaria. Por isso que Jesus diz, felizes os que choram, felizes os que têm fome e sede de justiça, felizes os perseguidos. Por quê? Porque eles serão recompensados por Deus. José foi chorar na presença de Deus para se levantar um novo homem diante dos seus irmãos. Minha irmã, pare de chorar pitanga, como minha avó gostava de dizer. Pare! Você já contou a sua história para 500 pessoas. Isso é pecado, irmã. Cada pastor que você encontra, você conta. Cada missionário que você encontra, você conta. E geralmente para falar mal das pessoas que você considera que são os seus algozes. E aí você diz assim, não, olha, não é querendo falar mal, não. Claro que é! Pare! Arrependa-se! Chore diante do Senhor, levante-se como uma nova mulher. Ou Deus está no controle de todas as coisas na sua vida, ou Deus não existe. Não há meio termo. A gente fica contando os nossos probleminhas para todo mundo para ver se a gente encontra alguém que nos entenda, que nos acolhe, que nos resolva o problema finalmente. Essa não é a postura da fé. Pastor, você está querendo dizer que eu não posso compartilhar meus problemas com um irmão, com um conselheiro? Com um irmão, com um conselheiro, não com todo mundo. Se você já contou a mesma história para mais de 3 pessoas, 5 talvez, para tentar deixar de fora um ou outro que vai ficar na dúvida aí. Se você já contou a mesma história para 5 pessoas ou mais,
você já não está mais se aconselhando, você está divulgando a sua desgraça. E isso não glorifica a Deus. Não é testemunho. É uma tentativa de encontrar alguém que finalmente possa solucionar o seu problema. E nenhuma pessoa vai fazer isso, minha irmã. É Deus o seu juiz. É Deus o seu advogado. É Jesus Cristo o seu advogado. Homem, você que ao contrário, porque tem dois lados essa moeda, não tem um conselheiro, não fala com Deus, não chora diante do altar, engole todas as coisas que você sente, finge que a vida é isolamento, que você não precisa de ninguém, você também está errado. Assim como essa irmã que fala para todo mundo que seu problema está errado, você que não fala com ninguém está errado também. Tem que chorar, tem que buscar o Senhor, tem que se quebrantar. Deixe o seu coração ser quebrado, irmão, para que finalmente você seja feliz de fato. Porque só chora quem sabe que a felicidade vem de Deus e não da circunstância. E eu queria orar com você sobre isso. Eu quero orar com você, minha irmã, que está precisando tanto do perdão de Deus, da paz. Você não faz por mal, eu sei disso. E eu não quero que você se sinta culpada, porque senão você vai ser escrava da culpa. Eu só gostaria que você se sentisse segura nas mãos de Deus. Você não precisa ficar procurando um Salvador. Você já tem um. O nome dele é Jesus. Eu quero orar com você, homem, que tem feito da sua vida um bloco de gelo, porque você já contou com alguém e só se decepcionou. Você já falou dos seus sentimentos para alguém e foi traído, talvez. Eu quero dizer para você que o Senhor é digno da sua confiança. Eu quero orar com você que tem um passado triste e você não consegue se reconciliar com ele. Você achou que já resolveu tudo porque largou tudo lá atrás. Não se engane, esse passado vai bater a sua porta. Cedo ou tarde ele bate. Porque resolver o passado não é esquecê-lo no passado. Resolver o passado é transformá-lo num caminho que conduziu você até onde você está. E esse lugar onde você está hoje é a presença de Deus. É ouvindo a palavra do Senhor e crendo que Ele está no controle de todas as coisas na sua vida. Quando a gente descobre que o passado foi o fio condutor que nos levou ao propósito de Deus, todo o passado é redimido. Eu quero orar com você que precisa de cura, restauração, libertação. Pai amado, Tu és o nosso Deus e nós somos os Teus filhos. Tu és o nosso Pai e nós confiamos totalmente em Ti. Tu és Deus, amor. E nós temos desfrutado desse amor, dia após dia. Tu és o terapeuta por excelência da nossa alma. Tu és o médico do nosso ser. Tu és aquele que tem a cura para os nossos sentimentos, para as lacunas que estão no nosso interior. Tu és aquele que tem poder para tomar as nossas vidas nas mãos e fazer novas todas as coisas. Mudar aquilo que não te agrada, aquilo que nos afasta de ti, aquilo que nos afasta de nós mesmos, aquilo que nos afasta do outro, do nosso próximo, do nosso semelhante, de modo que a nossa vida se torne uma grande bênção nas tuas mãos. Nesta hora eu quero orar, Pai, por cada ouvinte que nesse momento entendeu que a palavra de hoje precisa encontrar lugar e eco no seu coração. Eu oro por aqueles que estão ajoelhados comigo agora. Eu consigo ver uma mulher que foi tantas vezes traída pelo seu esposo. Finalmente foi abandonada, deixada para trás de um modo tão triste. E ela tem raiva, tem ódio. O seu coração está ferido. E ela não pode nem ouvir falar no nome desse sujeito. E ela não consegue se livrar disso. E a sua dor é tão grande. Pai, essa mulher agora chora compulsivamente durante essa oração. E eu peço que o teu Espírito a tome nos braços, para que ela ouça aquela voz que diz: eu sou o teu marido, diz o Senhor. Eu sou o teu companheiro. Eu sou o teu ajudador.
eu te dou vida, eu conforto o teu coração, eu saro as tuas feridas, eu corrijo o teu caminho, eu saro a tua autoestima, eu sou o teu Deus. Fala o coração dessa mulher, Pai. Fala o coração desse jovem, Senhor, que é tão novo e já tem tantas mágoas. Ele tem mágoa da família, ele tem mágoa do pastor da sua igreja. Ele se acha prejudicado por tudo e por todos. E ele tenta fugir do seu passado, não consegue. Pai, ensina-o que ele pode confiar em Ti, que ele pode contar com o Senhor e que ele pode se levantar como Pedro se levantou naquele dia em que Jesus lhe perguntou se ele o amava. Que esse jovem se levante dizendo: Senhor, eu te amo. E eu vou não mais ser uma ovelha carente, trabalhosa, mas eu vou ajudar a pastorear as tuas ovelhas. Eu sei que um jovem que está me ouvindo agora e que foi tão ferido por pastores, líderes, tem um chamado pastoral que ele está até tentando matar por causa das suas frustrações. Que o Senhor o restaure, meu Deus, em nome de Jesus. Eu quero orar, Pai, por cada pessoa que ora comigo nesse momento. Eu sinto, meu Deus, que muitas pessoas estão derramando lágrimas agora. Que a tua bênção seja sobre elas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.